Boa tarde. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Para mim é uma alegria, um privilégio enorme participar dessa festa, esse dia todo de consagração e adoração ao Senhor, estar entre aqueles que apreciam a exposição da Palavra de Deus. Abram sem demora comigo suas Bíblias, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Vamos ler um texto muito conhecido de todos nós. Verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, do Seu trono, cônscios da nossa pequenez, da nossa insignificância, da nossa miserabilidade e da nossa urgente necessidade de graça, misericórdia, favor, visitação. Tem compaixão de nós, Senhor. Os dias são maus. Os tempos são escuros. Cobre a igreja debaixo das tuas asas. Despeja da sua graça abundante, gloriosa, em todo esse salão. Leva mentes e corações cativos à tua palavra. Que haja temor, tremor, santa reverência diante daquele que é 3 vezes santo. Salva pessoas. Liberta pessoas, levanta pessoas, consola, cura, santifica, dá uma visão mais elevada da tua glória, que teu reino avance, que tu receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Queridos irmãos, vou colocar aqui o cronômetro, para eu não me perder. De tempos em tempos, é necessário pararmos um pouco para refletirmos em nossas vidas. Uma das coisas que eu admiro nos puritanos, que eram homens que sujeitavam cada aspecto da sua vida a palavra de Deus, é que eles observavam a prática da meditação. Eles sempre paravam durante a semana ou períodos do dia para refletir, meditar, ponderar no estado de suas vidas. Para ser mais preciso, nós devemos tirar um tempo das nossas vidas para fazer um balanço, uma reflexão de como temos conduzido nossas vidas. Paulo chama os coríntios para fazer um exame na segunda carta, capítulo 13, verso 5. Examinai a vós mesmos. E nesse sentido precisamos também fazer um exame, olhar para trás, para o passado e ver o que fizemos, avaliar os erros e acertos e que espécie de vida nós construímos. Olhar para o presente
e ver no que estamos neste exato momento envolvidos, engajados, e que espécie de pessoa nos tornamos. E por fim, olhar para o futuro e ver o que Ele nos reserva, o que estamos plantando hoje, na esperança de colher no futuro. E neste texto, o apóstolo Paulo faz exatamente isso. Ele está com aproximadamente 60 anos, com uma sentença de morte, no corredor da morte. Essa é a sua última carta, seus últimos escritos. E estas são suas últimas palavras. Paulo vai fazer um balanço, faz um balanço da sua vida e dos seus mais de 40 anos de ministério e de vida cristã. E faz um balanço em 3 tempos. E nós dividiremos a pregação assim. No versículo 6, Paulo apresenta sua alegria e fé no tempo presente. No verso 7, sua satisfação e seu sentimento de missão cumprida quanto ao passado. E no verso 8, sua grande esperança quanto ao futuro. E neste texto, então, que eu li, baseado nas divisões que Paulo faz, nós também vamos fazer uma avaliação da nossa vida em 3 tempos: presente, passado e futuro. Primeiro, Paulo então mostra sua alegria e fé presentes. No verso 6 ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha chegada, o tempo da minha partida é chegado. Paulo aqui, pela sabedoria do Espírito Santo, prevê a sua morte, quando diz: o tempo da minha partida é chegado. Finalmente chegou o dia da minha morte. Primeiro ponto aqui, meu irmão, não pense que esse dia não chegará. Ele chegará e está mais perto do que você imagina. Vivemos em uma sociedade que faz de tudo para não pensarmos na morte. Muitas pessoas pensam que Marilyn Monroe ainda está viva e é bonita, que Clark Gable ainda está encenando, que Michael Jackson ainda está fazendo o moonwalk. Eles pregam uma espécie de imortalidade, mas não se esqueça, a Bíblia fala da brevidade da vida. Agora, como Paulo vê e entende a sua situação presente, a sua realidade presente, atual, ele está num corredor da morte, está acorrentado, está com a sentença de morte, mas ele diz: estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma porção de vinho derramada sobre o altar, no final de toda a cerimônia sacrificial levítica. Ao dizer isso, Paulo não está expressando amargura quanto ao seu presente, ou um sentimento de derrota. Pelo contrário, Paulo está expressando um sentimento de alegria. Por quê? Pelo menos por 3 razões. Primeiro, o termo que Paulo usa no verso 6 para tempo da minha partida, é kairos, não é cronos. Quer dizer, tempo exato, específico, oportuno. Isso significa que a prisão de Paulo, a sentença de morte de Paulo, o martírio de Paulo não foram acidentes. Eles estavam na agenda de Deus. Paulo está feliz porque mesmo preso, trancafiado, sentenciado, no seu presente, ele estava exatamente debaixo da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, no tempo de Deus, obedecendo, cumprindo os decretos de Deus. Queridos irmãos, você está neste tempo presente hoje, exatamente no lugar que Deus quer que você esteja, fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. Você hoje, no seu presente, cumpre o kairos de Deus. Segunda razão, porque ele estava feliz no seu presente. Para ele, a prisão e o martírio seriam uma oferta a Deus. Ou seja, a libação, o seu sacrifício final. Paulo viveu uma vida toda de sacrifício.
uma vida toda ofertando o seu tempo, seu corpo, seus dons, seus recursos, seus talentos a Deus. E agora ele está feliz porque ele vai ofertar, ele vai sacrificar a sua oferta final, o seu sacrifício final. Paulo ofertou sua vida toda, e agora ele tem a honra de dar o sacrifício final, por isso está feliz. Você também tem vivido uma vida de entrega ao Senhor, de sacrifício ao Senhor, de dedicação a essa pífia, pequena vida, e vai poder dizer no dia da sua morte, deitado ou internado ou próximo a ela, cheio de amargura, ressentimento, remorso por ter podido fazer mais, ou vai poder dizer: combati o bom combate, pode me levar como sacrifício final. Terceira razão porque Paulo está feliz, porque Paulo sabia que a vida não termina com a morte, existe outra vida além da morte. O termo grego aqui para partida é analusis, soltura das amarras de uma embarcação, que agora está pronta para navegar. Paulo via a morte como uma viagem de um mundo para outro mundo, de um lugar para outro lugar. Paulo estava apenas de mudança de endereço, por isso está feliz. A vida não terminaria com a cabeça sendo decepada em uma tumba, a vida não terminaria com o final da existência terrena. Paulo iria encontrar-se com Cristo, Paulo iria para a eternidade. Na pandemia do coronavírus, nós vimos uma quantidade enorme de crentes com medo de morrer, com medo da morte. Seria isso ignorância acerca da fé cristã, ou seria dúvida quanto à conversão? Porque a morte, ela é apenas um transporte. Você precisa, para vir para Pinheiros, eu posso vir de carro, eu posso vir de ônibus, eu posso vir de avião, ok? Para ir para o céu, também precisamos de um transporte. Na vida do crente, esse é o único papel da morte. Ela é o Uber, o avião, ela é o metrô que nos entrega nas mãos do Cordeiro, que nos coloca nos portões de pérola, que nos leva até a eternidade. É a única finalidade dela. A outra razão para Paulo se alegrar é que ele não foi apenas um grande ministro, mas andou com Deus. Paulo tinha certeza da sua salvação, estava convicto que iria se encontrar com Ele. Paulo não apenas trabalhava para o reino, mas amava o Rei. Queridos irmãos, essas são suas impressões quanto ao seu presente, segurança da sua fé, alegria no final da vida. Você tem certeza que está fazendo exatamente o que Deus pretendeu que você fizesse? Segundo, continuando o balanço da sua vida, agora Paulo olha para o passado. E ele diz no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Presta atenção, Paulo usa o verbo combater no passado. Assim fazendo, ele mostra como viveu para Cristo. O termo grego para combate é agonizomai, da onde vem agonizar. Paulo revela um aspecto aqui da vida cristã. Presta atenção, principalmente para os cristãos modernos e contemporâneos. A vida cristã não é uma vida cômoda. Não é uma vida de ócio, não é uma vida de entretenimento, não fomos chamados para o sedentarismo, nós estamos engajados em um combate, nós estamos engajados em uma luta, nós estamos engajados em uma batalha. Vida cristã é vida de ação, vida cristã é vida empolgante, vida cristã é vida vibrante. A Bíblia diz que quando o Espírito encheu aquele lugar, o lugar se moveu em que eles oravam. Quando o Espírito soprou sobre os ossos secos, eles se ergueram. Paulo olha para o passado e vê trabalho. Paulo olha para o passado e vê empenho. Paulo olha para o passado e vê peleja.
luta. Essa palavra combate foi tirada das arenas, dos ringues da Grécia Antiga, dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E é nesse grau que Paulo coloca a vida cristã, o combate. Agora, contra quem ou contra o que Paulo combateu? Contra o tríplice inimigo da igreja, o mundo, o pecado e o diabo. Paulo não deu descanso à carne. Paulo não deu descanso ao reino das trevas, porque o saqueou. E Paulo não se conformou com esse mundo. Queridos irmãos, se vocês não virem a vida cristã, não verem a vida cristã desta forma, como um combate, você será desclassificado. Você será derrotado. Mas Paulo não só combateu, não só lutou. Seu passado foi glorioso pela forma com que lutou. Preste atenção, quando ele diz combati o bom combate, esse termo bom combate é muito interessante. Ele aponta para duas coisas. Quando ele diz bom combate, primeiro ele diz, neste combate eu dei o meu melhor. Ele olha para o seu passado, após a sua conversão, olha para o seu ministério e diz, em toda a minha trajetória na terra, eu dei tudo de mim. Eu agonizei, eu não baixei a guarda, eu apliquei todos os meus esforços, os meus recursos, os meus talentos, no meu chamado, na fidelidade a Deus, no meu ministério, na minha vida privada devocional. Ele não só combateu, mas combateu com excelência. Na sua caminhada ele não recuou, ele não baixou a guarda, ele empregou cada fibra do seu ser neste reino eterno e vindouro, que excede muito em glória este terreno. Isso é combater o bom combate. Ele foi um filho fiel do Senhor. Ele não fez corpo mole. Ele não se aproveitou das gorduras do reino, mas se ofereceu para servir este reino. Cada fibra. Temos nos empenhado também em combater o bom combate. Primeiro, entender que estamos engajados em uma luta, em uma peleja. Paulo vai dizer, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Pedro vai dizer para nós, Pedro vai dizer das paixões que fazem guerra contra a alma. A Bíblia toda está dizendo que o crente está engajado em uma guerra. E aí Paulo diz que esse combate era bom, cada fibra do seu ser. Segunda coisa que aponta, bom combate também aponta para combate nobre. Eu estou engajado na melhor luta que alguém poderia, no melhor empreendimento, no maior empreendimento. Ele considerou ter gastado tempo, saúde, energia para o avanço do reino. A coisa mais nobre possível. Meus irmãos, em que você está engajado? Paulo sabia, esse é o melhor lugar que eu poderia gastar meu tempo, empreender meus recursos, minha vida, é o avanço do reino, é a glória de Deus, a pregação do evangelho. Por isso ele chama bom combate. Portanto, o termo certo a ser usado aqui é: para quem você combateu no passado ou está combatendo? Com que você tem gastado sua vida?
Nobre porque foi para Cristo. Ele viu que sofrer perseguições, se privar de confortos, deixar os prazeres para o reino, era a coisa mais excelente que alguém podia fazer. Isso significa que o crente está engajado em uma luta. Ele está engajado em um empreendimento dos mais elevados que possa existir. Ele é um embaixador de Cristo. Ele combate pelo avanço do reino. Ele combate pela expansão do reino. Ele combate pela glória de Deus. Note que o mundo também está engajado em um combate. O mundo, o ímpio, é um combate pela riqueza. É um combate pela fama, é um combate pelo sucesso, é um combate pelo prazer, é um combate pela beleza. Todos estão envolvidos em anelos, em anseios, em desejos. Todos acordam cedo da manhã com uma finalidade, têm um alvo, trabalham arduamente. O ímpio para satisfazer esses desejos. O crente não. O crente luta por Cristo, o crente luta pela eternidade, luta em honra a Deus. É um combate pela santidade, um combate para a salvação de pecadores, um combate pela conversão de incrédulos, um combate no campo missionário, um combate no campo evangelístico. Esse é o combate. Agora eu vejo com esse advento das plataformas digitais, marketing digital, empreendedorismo. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ter a sua vitrine. Todo mundo. Eu estou envolvido num combate cirúrgico para remover meus pés de galinha. Eu estou envolvido num combate para ter meu aras. Eu estou envolvido em um combate para comprar uma ilha. Eu estou envolvido em um combate. Que isso? Os crentes sendo seduzidos por esse marketing digital. Parece que o reino de Deus se limitou a esta terra. E nós olhamos para esses pobres apóstolos, com uma troca de roupa, dormindo entre as feras, em prisões, em fadigas, em jejuns, em açoites, escarnecidos, zombados, mas o seu sangue foi o testemunho do seu sacrifício. Os crentes de hoje são sofisticados, riquinhos, playboyzinhos, são mimados e não vão aguentar a menor das perseguições. Estão envolvidos no combate financeiro, o combate da sensualidade, o combate da estética. Não! Nós combatemos o bom combate, o reino dos céus. Não gasta seu tempo. Charles Studi disse assim, aquele grande missionário inglês: uma vida só que logo passará, e somente o que for feito por Cristo permanecerá. Vai estudar a vida de Calvino, Lutero, Zwinglio, vai estudar a vida de John Knox, vai estudar a vida dos Morávios, de John Wesley, Whitefield. O que esses homens deixaram? Meu irmão, uma vida toda vivida combatendo o bom combate. Aí Paulo vai dizer ainda no passado: acabei a carreira. Essa aqui é pesada, hein? Não deixei dívidas, não deixei pendências. Tudo que devia, paguei. Quando olhamos para trás, dá uma olhadinha. Senhor Jesus, veja quanta coisa, quanta obra que eu podia ter ajudado, quanta gente eu podia ter evangelizado, quanta coisa. Vamos remediar isso enquanto é tempo. Ele olhou quando ele estava preso no corredor da morte: você vai morrer daqui a alguns dias. Pode matar, não tem mais nada para fazer aqui. Mas como assim? Não, eu já ganhei as almas que tinha que ganhar, plantei a igreja que tinha que plantar, fiz viagem missionária. Pode matar agora, não tem mais nada, nada. Acabei a carreira. Escrevi, fui o maior escritor da Bíblia, não está bom? 3 epístolas. Plantei o maior número de igreja que alguém já pode ter plantado, não está bom? Ganhei o maior número de almas. Escrevi, preguei, fiz missões, pastoreei. Pode matar. Agora quando a gente olha para trás, quanta pendência. Que mais? Acabei a carreira, guardei a fé. Conservei a fé até o fim. Fui leal ao que me foi confiado, sem oscilar.
quando olhamos para trás, quanta gente se desviou da fé, quanta gente negociou seus... Deixa eu te dizer algo. Quando Deus levantou você, chamou você para essa graça, foi do jeito que você era, com as características que você tinha, com a fidelidade, ternura e simplicidade. Não mude! Muitos estão se vendendo, cuidado! As propostas virão para expandir o reino, expandir os negócios, para crescer, se tornar popular, e você vai ser tentado a negociar princípios e valores. Não negocie, mesmo que isso represente prejuízo. Não arrede o pé. O crente tem uma linha e ele não pode passar 1 milímetro dessa linha. Pastor Paulo, o que você acha? Você pode expandir seu ministério, ir para a TV, você pode escrever, pode ir para a janela 1040? Sim, que bom. Então, mas para isso, o senhor vai ter que assinar alguns papéis, não vai poder pregar alguns temas, vai ter que dar uma mudadinha. Get out. Fora. Sai da minha frente agora. Vamos manter fiéis. Jesus quis ser fiel, Jesus se envolveu com o sinédrio, Jesus abriu mão dos seus valores para agradar fariseu, e João Batista preferiu ter a cabeça decepada, não se curvou a Herodes, não se curvou a Pilatos, não se curvou ao sistema, não se curve à modernidade, não se curve aos dólares, não se curve às luzes da rebalta, permaneça fiel até o fim. Permaneça fiel. Se pedirem para assinar o papelzinho, diga para eles, get out. Agora Paulo olha para o seu futuro. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Notou? No presente, Paulo está alegre. Paulo está feliz. No passado, Paulo está realizado, satisfeito. Como é bom chegar na terceira idade e poder olhar para o passado. Poxa, o que veio às minhas mãos para fazer, eu fiz, eu concluí. E como é bom olhar para o presente e dizer, não sou um velho amargurado, uma irmã amargurada, mas estou contente numa vida cheia de alegria. Agora Paulo olha para o futuro. Havendo considerado os dois, Paulo olha para o futuro, e quanto ao futuro ele tem esperança. Palavrinha que hoje está difícil, né? Quando olhamos para o Brasil, alguém vê esperança? Ainda bem que eu olho para além do Brasil, para Jerusalém celestial. Mas Paulo sabe que todo o seu combate no passado, a conclusão da carreira no presente, serão recompensados. Por isso ele usa o termo coroa, era o prêmio recebido pelo vencedor nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Era uma coroa com folhas de louro, uma coroa que o vencedor dos ringues, das arenas, das maratonas recebia. Paulo está dizendo que esta corrida, esta luta, esta vocação árdua não ficará sem recompensa, meu irmão. Cada lágrima que você derramou por causa de Cristo, cada perseguição que sofreu, calúnia, difamação, privações, isso não ficará. Deus não está alheio a isso. Chegará um dia que você estará de pé diante do trono dele, em posição de continência, e ele dirá: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai. Você vai ter uma recompensa. Nós não lutamos por lutar, não sofremos por sofrer. Alguns com mais tempo de fé já têm seus calos, suas cicatrizes que nesta era presente nunca mais sairão. Sons, flashes, cores, tons, vem na sua mente, coisas que você já ouviu, viu, escutou, presenciou, quanta dor, quanta humilhação, quanto sofrimento,
Tudo isso por causa da sua fé em Cristo. Mas o Senhor está dizendo: olhe para o futuro com esperança, haverá uma recompensa, essas lágrimas serão todas enxugadas, esses calos serão apagados, essas cicatrizes serão removidas, você receberá um galardão junto ao Pai. Se a luta é nobre, a recompensa também o será. Há uma coroa para os cristãos que completarem a carreira, mas ela é diferente daquela dos atletas. Se para os vencedores era uma coroa de louros, símbolo da vitória, para os cristãos é a coroa da justiça. E aqui nós temos 3 coisas implícitas nessa coroa da justiça. Primeiro, justiça praticada. Eu andei em justiça, multipliquei meus talentos, agora chegou o meu prêmio. Justiça imputada, a justiça de Cristo colocada em mim. Só venci por causa da graça, só atravessei a linha por causa da graça. Pela graça de Deus eu sou o que sou, não foram meus méritos, não foram apenas meus esforços, minha competência, meus talentos, mas a graça de Deus me colocou lá. E terceiro, justiça herdada. Coroa da justiça fala de glorificação como grande recompensa. É glorificação. E agora vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. E a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando que isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado, a tua vitória? Ora, o aguilhão do pecado é a morte, a força, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir, não ficar acanhado não, irmão. Aqui tem mistura presbiteriano, pentecostal, secessionista, continuista, cecebiano, paz de Deus. Eu não sei, né, irmão? Porque para aplaudir é pecado, dar glória, fica esse negócio, né? Fica tranquilo, meu irmão. Olha lá, ó. Só que tem outro extremo, você dá corda demais, já vão fazer aviãozinho, glória a Deus. Meu irmão, isso aqui é a coisa mais maravilhosa, estar no local desse, eu desfruto disso aqui, eu tenho prazer de estar aqui, é o melhor lugar que um ser humano pode estar na face da terra, na presença de Deus. Olha, eu vou te falar, eu já fui em cada festa, porque antes da minha fé, se tu me viste, tu correrias. Eu já fui nas baladas mais requintadas, regadas de ácidos, regadas das drogas mais sofisticadas, das luzes mais sofisticadas, dos sons mais sofisticados, mas nada se compara com esta festa aqui, o ajuntamento da igreja, o povo redimido de Deus. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso. Essa era a grande esperança de Paulo, a coroa da justiça, justiça praticada, imputada e herdada. Aqui estão implícitas 3 coisas. Paulo também fala, olha isso aqui que tremendo, como certa receber essa coroa. Ele diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada. Deixa eu só ver o tempo e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 30 minutos na mensagem. Paulo fala como certa. Essa declaração exprime certeza. Olha aqui porque que você tem que estar esperançoso com o teu futuro.
Paulo sabia que o inimigo não pode jamais privar Paulo desta coroa. A esperança de Paulo se baseava em uma certeza. Eu tenho certeza que eu receberei a coroa da vida, ou seja, serei glorificado, irei ao céu. Mas no que baseava essa certeza? No justo juiz, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Por que ele usa o juiz aqui? O juiz, tirando dos jogos, é como aquele árbitro que reconhecerá os seus serviços, seu destaque, sua performance, e lhe dará o prêmio, o galardão. O juiz, como aquele também quem julga em uma corte, reconhecerá a justiça de Cristo imputada em mim. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por que a certeza? Paulo não usa o termo o juiz, ou um juiz. Ele diz o justo juiz, o reto juiz, aquele que vai julgar cada um segundo as suas obras, e os méritos de Cristo imputado. Não há razão para perder, não há como falhar. Por isso ele tem esperança, ele tem certeza. Você confiou em Cristo, a tua salvação, depositou sua fé nos méritos dele, morte, vida, ressurreição. Você está vestido com esses méritos e com a justiça de Cristo. Pode ter certeza que o justo juiz vai considerar os méritos de Cristo imputados em você. Pode ter certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, meu irmão, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você estará lá com Ele. Queridos irmãos, esse foi o balanço que Paulo fez de sua própria vida, em 3 tempos. No presente, alegria. No passado, satisfação. No futuro, esperança. Como você faz o balanço da sua vida? Como ela está nesse exato momento? Presente. Esse dia de adoração não é só dia de emoções, mas também de mudança. Pessoas devem sair daqui tendo coisas para acertar em casa, no casamento, na educação dos filhos, nas suas prioridades, na carga horária de trabalho, nas vocações, nos talentos. É uma breve vida que logo vai passar. Pense nisso, vede prudentemente como andeis, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Salmo 90 diz, me ensina a contar meus dias, de tal maneira que alcance coração sábio. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de morar em um país livre, um país que pode fazer um evento desse porte, desse tamanho livremente, que pode reunir centenas e milhares de pessoas em um só propósito, com um só coração, adorar, bendizer, exaltar teu nome. Isso não tem preço. Querido Deus, nos ajuda a fazer uma avaliação da nossa vida, olhar para o passado, olhar para o presente, para o futuro, e ver o que nós podemos mudar. Oh Senhor, nos faz viver uma vida para a sua glória, combatendo o bom combate, um combate nobre, estando engajado em coisas espirituais. No presente momento, independente da sua realidade, estarmos felizes por estar cumprindo o kairós de Deus. E no futuro, venha quando vier a esperança, que a trombeta soará, eu ouvirei o meu nome, os meus irmãos os deles, e nós subiremos para estar contigo para sempre.
Que Deus abençoe grandemente esta multidão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.